Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje, domingo, dia 24 de maio de 2020, então teremos esse momento, a reflexão da palavra de Deus, a meditação e a ceia do Senhor. Hoje a nossa meditação será baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o final do capítulo 7 de Lucas. Aqui em Lucas capítulo 7, nós encontramos várias histórias interessantes. A primeira, Jesus então recompensando aquele oficial do rei, Jesus curando o servo daquele homem que dá uma grande demonstração de fé. Depois Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, aquela mulher desesperada que levava o seu filho para ser sepultado. Jesus a encontra e manda parar aquela cerimônia e toca então naquele esquife e ressuscita o garoto, devolvendo para a sua mamãe. Depois encontramos então a história de João Batista. Jesus tranquilizando João Batista, quando João preso manda interrogar a Jesus se ele realmente é aquele que eles estavam esperando, o Messias. E naquele momento, então, Jesus opera vários milagres. Ele cura os doentes, ele ressuscita os mortos, ele liberta os endemoniados e ele prega o evangelho aos pobres. E manda dizer a João Batista que ele é realmente o Messias, conforme disse Isaías capítulo 35, que mostra esse ministério glorioso do Senhor Jesus na cura dos doentes, na ressurreição dos mortos, na libertação dos endemoniados e na proclamação do evangelho do Senhor Jesus. Depois, então, Jesus louva João Batista, mostrando que ele é realmente aquele que foi o enviado como precursor da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós encontramos então Jesus resgatando uma mulher, uma prostituta. Isso está em Lucas, capítulo 7, do versículos 36 até o final, versículo 50. No meio desse incidente, Jesus conta aquela parábola dirigindo a Simão. Então, três personagens que nós encontramos aqui. Esta prostituta, o fariseu que havia hospedado Jesus em sua casa e a pessoa maravilhosa do Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus. Vamos pensar então um pouquinho nesses três personagens da história. Primeiro, a história desta mulher prostituta. Primeiro, o seu pecado. Essa era uma mulher, provavelmente uma mulher das ruas, uma mulher que vendia, que oferecia o seu corpo para conseguir o seu próprio sustento, o pão de cada dia para a sua vida. Encontramos na história o sacrifício desta mulher. Ela traz um jarro de alabastro de perfume para o Senhor Jesus, provavelmente aquilo que ela possuía de mais precioso para ela. Nós encontramos na sua história também a sua dor, o seu sofrimento, as suas frustrações, pois ela chora, e chora por causa dos seus pecados, e chora aos pés do Senhor Jesus. Podemos dizer que ela também realiza um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração ao Senhor Jesus, pois ela unge aos pés do Senhor Jesus. E encontramos também no texto, então, a sua própria salvação, a sua libertação, porque os seus pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus. E então o dono da casa, o Simão, vendo toda aquela cena, ele fica provavelmente indignado com aquilo, ressentido com aquilo em seu coração. E ele pensa, poxa, essa mulher é uma prostituta, é uma pecadora. Se Jesus soubesse quem esta mulher é, expulsaria dos seus pés. Então provavelmente Jesus não é profeta. Então diante disso aí nós encontramos a resposta de nosso Senhor Jesus, quando Jesus profere essa parábola, uma parábola interessante, dizendo, Simão, se alguém te devesse 500 mil reais e outros 50 mil reais,
e você perdoasse os dois, qual ficaria mais feliz, mais satisfeito? Simão disse, logicamente, aquele a quem eu perdoei mais os 500 mil reais. E Jesus então disse, assim acontece com esta mulher. Eu entrei na sua casa, você não me deu nem um beijo na face, você não mandou um escravo com água para lavar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher, desde que entrou aqui, não cessa de beijar os meus pés, de enxugar com seus próprios cabelos e ungir os meus pés. E Jesus disse, ela muito é pecadora, muito pecou, mas muito então será também o seu perdão, porque aquele a quem pouco perdoa, pouco se ama, aquele a quem muito perdoa, muito se ama. E meus queridos, então daí nós encontramos aqui o final dessa história que é realmente emocionante. Quando Jesus dirige a palavra àquela mulher, dizendo, mulher, perdoados são os teus pecados, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Que história impressionante essa mulher, uma mulher de rua, uma mulher pecadora, mas que é resgatada, é redimida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pois ela reconhece que Jesus é aquele que é digno de receber o seu louvor, de receber o seu culto, de receber a sua adoração, pois ela prostra-se aos pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, ela unge os pés do Senhor Jesus. Ela chora então os seus pecados aos pés do Senhor Jesus e ela alcança esta grande graça, esta bênção preciosa, a bênção do perdão. Não há, queridos irmãos, bênção maior que podemos receber do nosso Deus, do nosso Salvador, do que a bênção do perdão, a bênção da justificação, saber que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, saber que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção, do nosso resgate, da nossa salvação. Nós celebramos a Santa Ceia todos os domingos, porque todas as vezes que estamos celebrando a ceia do Senhor, diante da mesa do Senhor, nós lembramos que Cristo Jesus foi à cruz por causa dos nossos pecados. Ele afirmou, este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão, para o perdão dos pecados. Então a bênção do perdão é a maior bênção que podemos receber do Senhor Jesus aqui nesta vida. Sem dúvida que o Senhor faz maravilhas na nossa vida, Ele é poderoso para curar as nossas enfermidades, para responder às nossas orações. Ele nos dá o seu santo e glorioso Espírito para nos fortalecer, para nos consolar, para nos animar, para nos dar a vitória. Mas sem dúvida nenhuma, não há bênção maior do que a bênção de ser perdoado pelo nosso Senhor Jesus, pois com a bênção do perdão nós somos reconciliados com Deus. Com a bênção do perdão, nós agora estamos em paz com o Senhor nosso Deus. Com a bênção do perdão, nós temos liberdade, livre acesso à presença de Deus em oração. Saber que Deus responde às nossas orações. E com a bênção do perdão, nós temos a certeza que um dia estaremos com o nosso Senhor, vivendo na sua presença maravilhosa, porque Ele pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Devemos nos regozijar em Deus, e nos regozijar em Deus por várias razões, mas sem dúvida nenhuma, para mim, o maior motivo de me alegrar no Senhor é saber que os meus pecados foram perdoados por Cristo Jesus, o Senhor da glória. Esta mulher da rua, que entrou de maneira envergonhada, tímida, na casa deste Simão e que prostra-se aos pés de Jesus em lágrimas, acredito que esta mulher saiu dali com a sua cabeça levantada, com a sua cabeça erguida,
ciente que agora era uma pessoa perdoada por Cristo Jesus. Acredito eu que ela não queria agora mais viver aquela velha vida que vivia de prostituição, porque agora era uma mulher lavada, purificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, para viver uma nova vida. É isso que Deus tem para os perdoados. Quando alcançamos o perdão de Deus, nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, como disse o apóstolo São Paulo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós recebemos do Senhor uma nova vida, até um novo nome, como diz a Escritura Sagrada, um novo significado para a nossa vida, para vivermos em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nos alegremos, nos regozijemos em Cristo Jesus, o Salvador bendito, aquele que na cruz pagou o preço da nossa salvação e agora nos concede a graça maravilhosa do perdão para vivermos em comunhão com Ele e comunhão com o seu Pai, o nosso Deus maravilhoso. Portanto, nesse momento, nós vamos participar da ceia do Senhor, com o nosso coração cheio de júbilo, cheio de alegria, saber que somos perdoados em Cristo Jesus e que nada agora poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor, os queridos irmãos e irmãs que prepararam para esse momento precioso, momento de celebração, momento de regozijo na presença do Senhor, por sermos pessoas perdoadas. Como diz a palavra de Deus, Jesus, na noite que foi traído, reunido com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, enquanto eles comiam a Páscoa, pegou Jesus um pão, diz o texto sagrado, e abençoando, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comamos do pão em memória de Cristo Jesus. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Amém. Após haver ceado, tomou um cálice e deu graças ao Pai. E deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Disse Jesus: bebei dele todos. Isto é o meu sangue. Bebamos, portanto. Nosso querido Deus, nosso Pai precioso, nós bendizemos o Senhor, porque sabemos que é o Senhor que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas enfermidades, que redime a nossa alma do poder da morte e nos coroa com a sua graça e com a sua misericórdia. Pai, obrigado por Jesus, o teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que levou sobre o seu corpo lá na cruz os nossos pecados e que pelas suas feridas nós fomos sarados, perdoados, Senhor. Com a bênção do perdão, nós alcançamos a bênção da reconciliação, a bênção da justificação, a bênção da paz com o Senhor da glória, a bênção da esperança bendita de um dia estarmos para sempre na tua presença gloriosa. Pai Santo, muito obrigado por esta hora. E agora, Senhor, eu quero orar pela tua igreja,
orar pelos teus servos, teus filhos que têm acompanhado, ó Deus, essas mensagens, essas reflexões, que participam desse momento tão sublime da ceia do Senhor. Abençoe cada membro da nossa igreja, a Igreja de Cristo aqui, do Plano Piloto, da Asa Sul. Abençoe cada membro da nossa igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que têm passado dias difíceis, de tribulações, de enfermidades, ó Deus da glória. Sabemos que um dia, Senhor, toda dor, toda enfermidade, todo sofrimento sairá, Senhor, da nossa história, porque fomos perdoados pelo Senhor. Mas enquanto estamos aqui, enquanto estamos neste corpo, Senhor, dê graça, dê força, dê consolo, dê a tua ajuda para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão enfrentando qualquer outros problemas, ó Deus, dê-lhes a tua graça, abençoe a tua igreja e alegra, Senhor, o coração de cada um com a alegria bendita que o teu Espírito Santo opera, Senhor, nas nossas vidas, seja com a tua igreja. Dê, Senhor Deus, uma semana de paz para o teu povo. Abençoe, meu Deus da glória, esse período de vírus, de corona, Senhor, que possamos atravessar tudo isto olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa a cidade de Brasília, abençoa as autoridades constituídas aqui do Distrito Federal, abençoe, ó Deus, o Brasil, o presidente da República, os governadores de estados, ó Deus, abençoe o poder legislativo, abençoe o poder judiciário, coloca a tua mão de misericórdia sobre o Brasil e frustra, meu Deus, todo intento maligno contra essa nação e revela a tua boa e perfeita vontade, Pai. Suplicamos a tua graça, te agradecemos por tudo, dê-nos um dia de paz, dê-nos uma semana de bênção, de paz, na tua presença, e assim que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para sempre. Querido irmão, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma boa semana. Amém.